Convido a todos para buscarem a sua água para fluidificar mais tarde, para que a gente, depois nas nossas vibrações, possa fluidificá-las. E também já convido a todos para que fiquem numa posição confortável, que possam fechar os seus olhos, que nesse momento possamos nos conectar junto com a espiritualidade presente, sentindo a presença dos amigos, irmãos do alto, que nos dão toda a sustentação e amparo para o trabalho desta noite. Vamos nesse momento sentindo a presença carinhosa dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, desses amigos que estão conosco há muito tempo, nos auxiliando, nos inspirando, nos ajudando a superar as nossas provas nesta encarnação, assim como todos os desafios que nós nos propomos também antes de virmos para mais esta vida na Terra. Possamos sentir também a presença dos amigos deste trabalho, do Espírita Soul, que nos amparam, que cuidam de nós, que nos fazem essa conexão maravilhosa durante o domingo à noite, onde quer que nós estejamos, não importa a cidade, não importa o lugar, o estado, nós todos estamos conectados, todos ligados em um só pensamento, em um só coração, levantando uma só bandeira, que é a bandeira do Cristo, com objetivos em comum. Vamos sentindo também a presença dos mentores em nossos lares, esses irmãos que cuidam de nós e da nossa família, nos dão aquela sustentação para aqueles momentos mais difíceis e nos auxiliam também nesse que é o nosso primeiro local de aprendizado, a nossa casa, os nossos familiares. E vamos então, junto com esses amigos, vamos nos vendo na frente das nossas casas. E a gente abre as portas da nossa casa para que as equipes de limpeza, proteção e higienização entrem neste momento. Os índios de Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, todos esses irmãos possam nesse momento realizar uma limpeza profunda, energética em nossas casas, retirando formas, pensamentos, miasmas, toda e qualquer negatividade que tenhamos trazido de outros lugares para a nossa casa. Que essa limpeza deixe todos os ambientes muito limpos, muito claros, reenergizados, para que possamos realizar este evangelho no melhor dos ambientes, mais propício dos lugares. Voltando à frente da nossa casa, vamos saudando Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, pedindo a ele que deixe um ou mais dos seus soldados à frente, guardando, protegendo contra todo e qualquer mal ao longo de toda essa semana, e que eles permitam entrar apenas aquilo que for autorizado pelo Pai. Então, nesse momento, a nossa casa está pronta para receber este Evangelho. A gente vê que nossa casa está protegida, envolvida por uma redoma, e no seu topo visualizamos uma bandeira branca hasteada, um farol reluzente no seu topo, faz os nossos lares brilharem por todas as dimensões. E todos os espíritos necessitados da palavra, do aprendizado, interessados na nossa proposta, que possam se fazer presentes, nos acompanhar nessa noite abençoada. Vamos sentindo a presença das falanges espirituais, de professor Eurípides Barçanufo e também de Dr. Bezerra de Menezes. Assim como vamos sentindo todas as boas energias, todas as boas vibrações das falanges espirituais dos apóstolos,
dos primeiros cristãos, de Paulo, de Maria de Magdala, de todos esses irmãos que estavam junto com o Cristo na sua proposta de disseminação do Evangelho, de propagação da mensagem do Cristo, para que no dia de hoje estivéssemos assim reunidos, buscando os objetivos, as intenções, os ideais da filosofia do Cristo, que viria a ser transformadora em nossas vidas. Vamos sentindo também a presença de Maria de Nazaré, todo o seu amor, todo o seu carinho. Nesse momento, vamos sentindo essa energia de tranquilidade, de calma. E que possamos colocar em suas mãos todas as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, para que nos momentos em que tenhamos aflorados esses sentimentos, que tenhamos Maria nos dando sustentação, fé, esperança, nos auxiliando a suportar e a superar todas as dificuldades da vida. E assim, vamos chegando até o Cristo. Sua luz radiante nos abraça, nos dá sustentação, nos dá forças para que prossigamos dia após dia na busca do nosso aprimoramento moral, espiritual, na busca de sermos a cada dia melhores do que fomos no dia anterior, através da nossa conduta, do nosso comportamento, das nossas falas, que com o auxílio, o estudo, o aprendizado da doutrina espírita, possamos ter as firmezas em nossos corações, nos nossos propósitos, na compreensão das nossas necessidades. E assim nos ligamos ao Pai, gratos pela oportunidade da vida, pelo encontro do dia de hoje, por tudo que somos e por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes, livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos aqueles que chegaram durante a nossa prece, né? Vocês vão perceber que está dando uma travadinha aqui no YouTube, no Instagram, normal. Sugiro que migrem para o YouTube, que lá está rodando liso e tranquilamente, tá? Até a gente conseguir corrigir esse problema que o Instagram tem gerado, né? Inconveniente problema que o Instagram tem gerado aí para os desenvolvedores de conteúdo aqui na plataforma.
Bem, pessoal, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as minhas colas. O título do evangelho de hoje é Cristianismo Dogmático. E ele tem muito a ver, eu vou falar várias vezes isso, e eu sugiro muito vocês, né, que assistam o vídeo que a gente postou hoje de manhã em relação ao censo. O evangelho não tem a ver com o censo, é claro, mas ele está intimamente ligado. Porque a gente vai pensar assim nos dogmas ligados ao cristianismo e ele acaba fazendo todo um atrelamento em relação a essa questão, né, trazida pelo censo. Antes de trazer a passagem aqui de Lucas, que dá a liga para esse nosso tema, eu queria só fazer uma observação que no livro do Kair Bar Schutel, que nós usamos como base, né? O título desse capítulo, que é o Parábolas e Ensinamentos de Jesus, o título desse capítulo não é Cristianismo Dogmático, é Monogenia Diabólica. Monogenia Diabólica. E aí, o objetivo é o mesmo, tá? Eu só trouxe para algo mais, uma percepção mais compreensível, para não ficar tão palavreado assim. E aí vocês vão entender que a ideia que ele quer trazer é justamente dos dogmas relacionados ao cristianismo, né? A monogenia relacionada ao gen do cristianismo. E ele traz a questão diabólica justamente por ser um mal, essa questão dogmática dentro do cristianismo. É muito interessante a ideia, a proposta trazida por Kair Bar. Claro que no seu tempo, não tenho dúvida que deve ter sido bastante impactante, né? Pra gente não deixa de ser impactante, mas a compreensão, eu tento trazer sempre uma linguagem mais contemporânea para que a gente consiga absorver melhor os nossos conteúdos, tá? Mas é basicamente isso que ele quer tratar com esse título cabuloso, se é que podemos dizer assim. Passagem de Lucas. Jesus havia acabado de libertar um homem que não conseguia falar porque estava sob influência de um espírito perturbador. Assim que o espírito foi embora, o homem voltou a falar e as pessoas ao redor ficaram impressionadas. Mas alguns ali começaram a criticar Jesus, dizendo: ele só consegue fazer isso porque está ligado ao Beelzebu, o chefe dos maus espíritos. Outros, tentando testar o Cristo, pediram para que ele fizesse algum sinal vindo do céu. E aí Jesus, percebendo o que passava ali no coração daquelas pessoas, disse a eles: um reino dividido internamente está condenado à ruína. Nenhuma casa se sustenta quando há conflito dentro dela. Se Satanás estivesse lutando contra si mesmo, como seu domínio continuaria em pé? Se vocês dizem que eu expulso os maus espíritos com o poder de Beelzebu, então me respondam, com que poder os discípulos de vocês fazem isso? Eles mesmos podem julgar o que estão dizendo. Mas, se é pelo poder de Deus que eu liberto essas pessoas, então o reino de Deus já chegou até vocês. Pensem nisso. Quando alguém forte e bem armado protege a sua casa, seus bens estão seguros. Mas se aparece alguém ainda mais forte que o vence, toma suas armas e divide tudo o que ele guardava. O que acontece? Então, quem não está comigo está contra mim, e quem não ajuda a juntar está espalhando. Lucas capítulo 11, versículos de 14 a 23. Bem claro, né? Essa passagem de Jesus fazendo essa crítica junto a esses fariseus, escribas, a esses hipócritas, como Jesus gostaria de trazer, de expor,
né, a essas pessoas. E aí a gente pode parar e pensar, né? Parece até um grande absurdo que, olha há quanto tempo, né, estamos falando de mais de 2000 anos, o egoísmo e os interesses das pessoas, nos seus próprios benefícios, nos seus próprios interesses, eles não estão consumindo os seres. Esses homens que criticaram Jesus faziam a mesma coisa que Jesus fez. Também tiravam os maus espíritos dos corpos das pessoas. Também também ajudavam a determinadas outras pessoas, porque eles acreditavam, né, que eles eram os donos da razão, né? Então, assim como eles acreditavam que eles só tinham o poder, eles também tinham poder para curar e para fazer o bem, para eliminar o mal e para fazer o bem. Mas quando viam Jesus eliminando o mal e fazendo o bem, estava errado, porque Jesus não era um senhor do templo. E ali não vale, só vale quando eu faço. Você não tem permissão para fazer isso. Qual o sentido disso, né? Sendo que a ideia, a intenção é a mesma, por isso que Jesus fala no final, né? Quem não está comigo está atrapalhando, está esparramando. E se vocês estão fazendo a mesma coisa, vocês estão comigo. Vocês já estão no reino de Deus. Só não querem enxergar ou querem que o reino de Deus seja do jeito que vocês querem, né? E eles faziam isso por quê? Porque dentro das filosofias, das leis, eles acreditavam que aquela forma era a forma de se lidar para aquele tipo de situação. Só aquelas pessoas poderiam fazer determinadas coisas e outras não. Isso é um dogma. E a gente vai pensar em Jesus. Jesus tinha dogmas? Vocês já pararam para pensar? Jesus era um cara dogmático? Não, né? De forma alguma ele era dogmático. Muito pelo contrário. Os ensinamentos de Jesus, eles tinham sempre uma base essencial, moral, universal, libertadora para aqueles espíritos que ali estavam com ele. Não ficava preso a esses dogmas. Tanto que, quando Jesus chegou num determinado momento, falou assim: vocês podem fazer tudo que eu faço. Vai lá, prega, cura, né? Jesus precisou praticar algum curso com aquelas pessoas, entregar um certificado e falar: olha, meu amigo, tá aqui, ó. Agora você está habilitado para pregar para os gentios. Não, né? Porque quando Jesus sentia que no coração daquelas pessoas eles já estavam aptos, ele só meio que deu o aval. E, na verdade, eles só iam descobrir mesmo se estavam aptos ou não pondo a mão na massa, né? Pedro vai lá e arrisca. Não, eu vou fazer que nem Jesus. Vai lá, todo corajoso, achando que vai conseguir fazer que nem Jesus, né? Mas se não põe a cara, como que a gente vai saber? Vós sois deuses. Mas se nós não tentarmos ser Deus nesse sentido, né, de replicar aquilo que Jesus fez, como que nós vamos conseguir saber, né, se a gente não tentar? Então, esse desvínculo de Jesus dos dogmas permitia justamente que os questionamentos viessem, né, que Jesus cutucasse ali os fariseus, os grandes mestres religiosos da sua época, no sentido de mostrar que as suas tradições, os seus hábitos, eram hábitos vazios, eram apenas lindos vasos do lado de fora, mas que por dentro eles ficavam presos naquelas regras que limitavam, inclusive eles mesmos, de progredir espiritualmente. Porque muitos deles só sabiam o que estava escrito,
Você sabe qual que é a pergunta 50 do Livro dos Espíritos? Eu não faço a mínima ideia, mas os senhores daquele tempo sabiam exatamente qual que era o provérbio X, o salmo Y, a passagem da profecia de não sei quem, né? Então eles tinham que saber, porque eles eram doutores da lei, tinham que saber a lei. Não sabia? Já era, meu amigo. Só que o Jesus veio mostrar que não era o importante saber, o importante era praticar, entendê-la e praticar. Então Jesus não fundou nenhuma religião, Jesus não fundou o cristianismo, né? Ele não impôs ali nenhum ritual dentro daqueles ensinamentos que ele trouxe, nenhum tipo de norma rígida, não existia regras. Propôs simplesmente a vivência baseada no amor para com Deus, para consigo e para com o próximo. A regra é essa, né? E quando a gente fala de o amor para com o próximo e para comigo, né, para conosco, é uma regra baseada no respeito. Então, o que seria o amar o próximo? O que seria me amar? Respeitar os meus limites, respeitar quem eu sou, respeitar quem é o outro, aonde eu atinjo, aonde eu incomodo, aonde é o meu limite para com o próximo. E a hora que a gente entende isso, e a gente se limita a fazer até essa barreira, eu estou vivenciando o amor comigo, o amor com o próximo, o amor para com Deus. O amor para com Deus também não deixa de ser com respeito, né? De compreender a magnitude do grande Criador e em relação às nossas vidas e como suas leis divinas afetam as nossas vidas. Então, assim, por que raios que as religiões cristãs elas são dogmáticas? Como que a gente faz para se livrar desses dogmas? Já pararam para pensar nisso? Porque os dogmas, querendo ou não, são impeditivos, de novo, assim como impediam os doutores da lei, impedem os grandes líderes das igrejas, os grandes líderes dos grandes templos a evoluir moralmente. E aí a religião empaca. A religião empaca, vem uma outra religião e dá continuidade da onde aquela parou. Isso acontece de tempos em tempos. Então, primeiro a gente tem que entender que o judaísmo, catolicismo, protestantismo, eles surgiram cada um dentro de um momento importante da humanidade. E todas essas religiões, elas surgiram como uma tentativa, e esse é o objetivo, né, da religião, de fazer a conexão para com Deus. Então o objetivo delas era justamente fazer essa conexão, do religar para com Deus. A hora que em algum momento essa religião não estava mais religando o homem a Deus, aparece uma outra filosofia que vai fazer essa conexão ser lembrada. Olha, lembra que esse é o caminho. Aqui está meio que parado, vamos fazer surgir esse outro aqui. E aí vem mentes, né, espíritos encarnando para isso, com esse propósito, e que fazem dar um empurrãozinho nesses novos ideais, nessas novas propostas, para justamente a humanidade progredir. Então, cada uma dessas tradições, elas trouxeram seus avanços no campo da fé, mas também acabaram criando resistências em relação a essa evolução espiritual com o tempo. Então, o judaísmo, por exemplo, ele foi marcado pela letra da lei, como eu falei, né? E aí o grande peso estava ali naquele ritual, na forma que tinha que ser, do jeito que eles acreditavam, no poder clerical. E aí respeitável era aquele que entendia, que compreendia e decorava as leis. Só que aí em algum momento parou de evoluir. Aí vem o cristianismo, mas não o cristianismo que a gente tem hoje, né? A filosofia cristã, aquela que Jesus deixou ali com os seus apóstolos, que rompe aquela decoreba,
das leis de Deus e fala, meu amigo, é assim, ó, vai viver isso que você já ouviu desses doutores da lei. E isso é importante, saber vivenciar, viver essa lei. E aí, com o tempo, esse cristianismo virou uma instituição. E aí o igrejismo acabou fazendo uma conexão, por conta do poder, né, com esses velhos templos dos fariseus, dos doutores da lei, né? E aí se acaba empacando de novo. Então, concílio após concílio dentro da Igreja Católica, guerra após guerra, desses líderes buscando mais terra, mais poder, mais ouro, mais matéria, acabou fazendo com que essas pessoas trouxessem para a igreja práticas exteriores completamente distintas e totalmente ligadas àquilo que Jesus criticava. Os caras começaram a fazer exatamente aquilo que Jesus criticava, né? A busca do poder, do ritual vazio, da exclusão, do medo como uma ferramenta de controle. E deu certo. Para esse objetivo, deu certo. Então o cristianismo acabou virando uma máquina, né, de poder, dominou o mundo, né, ocidental, mas ao mesmo tempo tirou o seu coração. É que nem um robô de lata, né? Não tem um coração. Funciona muito bem. Aquilo que pulsa não tinha mais vida. E era justamente o que Jesus veio para mostrar. E aí a gente vê as outras, depois a gente tem o protestantismo, que dá uma outra alavancada, né? Com toda a ideia de reviver a igreja, e o espiritismo não foi diferente. Também virou uma forma para que isso acontecesse. Só que, assim como o protestantismo também virou essa máquina, e o espiritismo não foi muito longe disso também, né? Então, a crítica que Jesus fazia aos fariseus, inclusive está lá no Evangelho de Mateus, ela é muito clara. O que ele falava? Ai de vós, os escribas, fariseus, que são hipócritas, porque vocês limpam o exterior, limpam o seu exterior, o exterior do prato, o exterior do copo, e por dentro continua tudo sujo, cheio de rapina, de intemperança. É a mesma coisa que ir no centro espírita, vou lá tomar meu passe, e quando eu saio, o primeiro que me fechar na rua, eu já vou xingar. Então, por fora, eu tô limpo. Por dentro, continuo sujo, não adiantou de nada. E hoje a gente vê claramente isso nas religiões cristãs, né? Que se nós pegarmos esse lado religioso, a gente vai ver algumas nuances ainda dessa praga dogmática em todas as religiões, e no espiritismo a gente vai encontrar algumas coisas também, né? O que vocês acham? Vocês acham que o espiritismo tem dogmas? O espírita repete esses dogmas? Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês entenderem, olha como a gente ainda fica vinculado. Casa espírita que eu tô indo, tinha um trabalhador dando passe. Aí eu me ofereci para dar passe. Aí a pessoa falou, vou ver com a direção, tal, beleza, justo, né? Sou novo, não me conhece. E aí a resposta que eu tive foi a seguinte: você tem que mostrar um comprovante de que você fez um curso de passe. Eu não tenho um comprovante.
não tenho um papel. Não tenho. Já fiz muita coisa dentro do espiritismo, mas não tenho papel de quase nada. Jesus pedia o bendito do papel, né? Então, assim, a gente cai justamente no problema que o censo apresentou da queda dos espíritas. Justamente porque, olha isso, cara, você deixa de ter um trabalhador que pode auxiliar justamente porque você tem um dogma ali, você tem um protocolo. Tem casas que precisa ter a luz roxa para funcionar. Sem luz roxa hoje não tem preparação. O que tem a ver? Não pode ser amarela, não pode ser azul, não pode não ter luz. Então, assim, sabe umas coisas que eu tô trazendo algumas aqui, mas eu tenho certeza que vocês já vivenciaram algumas coisas que você fala assim, mas pra que isso? Não pode simplificar? Não pode facilitar? Dentro do espiritismo não tem rituais luxuosos, né? Não que eu saiba. Mas existem rituais, né? O ritual das preces, o ritual da água fluidificada, como eu já falei para vocês, né? Essa preparação, esse ambiente que eu coloco é um ritual. Eu posso acender aqui um incenso, colocar um cheirinho aqui no meu negocinho de sair fumaça, que é esse nome. Então, assim, a gente pode criar esses rituais para que a gente se sinta mais conectado. Mas com o passar do tempo a gente vai vendo que a gente não precisa disso. Se eu precisar fazer uma conexão com Deus, é fechar os meus olhos, pensar intimamente e fazer uma ligação, né? Que vocês não precisam aqui estar todos os domingos fazendo evangelho. Vocês podem, num determinado momento da vida de vocês têm um compromisso de domingo, que vocês podem pegar, só fazer a leitura do evangelho, fazer uma compreensão daquilo, mas nós ainda temos muitas necessidades ligadas à matéria, por isso que essas coisas ainda existem. E não está errado. Cada um tem a sua necessidade, né? Cada um faz aquilo que faz com que se sinta mais sublimado, mais próximo a Deus, mais conectado. Então, não dá para falar que existe certo ou errado, porque as nossas necessidades ainda são muito peculiares. Mas Jesus já mostrou um caminho, né? E esse caminho, se a gente se propor a seguir, não tem como dar errado. Então, por que eu levantei todos esses pontos? Porque se a gente for pegar a base, se a gente for pegar o espiritismo, a doutrina no seu cerne, ele não vai fazer condenação de religião, né? Ele não vai criar tudo isso aqui que a gente está falando. Se a gente for pegar como que eram as reuniões da Sociedade Espírita Parisiense, eram reuniões simples, né? Não tinha nada desses rituais, tanto que as pessoas que participavam eram pessoas de diversas religiões, então não tinha essa segregação, era completamente acolhedor. E você quer entender como funciona essa comunicação aqui com os espíritos, chega aqui, vem cá, participa com a gente e a gente vai mostrar como isso funciona. Se você quiser acreditar, beleza. Se você não quiser acreditar, não tem problema também, né? Mas a maioria saía de lá fascinado pela forma com que era tratada essa conexão junto com a espiritualidade. Então, além do espiritismo não condenar as demais fés, ele mostra um caminho no qual ele acredita que ser o verdadeiro, né? Ele faz um convite para uma reflexão bastante forte com a nossa fé, com a nossa conexão junto com a espiritualidade. Porque será que nós estamos adorando a Deus para encher o nosso ego ou para nos elevar, para manter as aparências de que eu sou uma pessoa espiritualizada, ou de fato para que isso me ajude
a me tornar uma criatura melhor, compreendendo as leis de Deus. Essa fé tem me transformado de dentro para fora? Fé na vida futura, fé nas bases das leis divinas. Então a gente se fortalece na lei do amor, na lei da reencarnação, na lei de misericórdia de Deus, de justiça de Deus. E a gente se fortalecendo nisso, e não simplesmente falando, a gente compreende que a gente consegue vivenciar. E aí a gente muda o nosso comportamento, né? E aí, fazendo toda uma análise, né, desse estudo, do que é o espiritismo, a gente vai perceber que a parte religiosa, a gente já falou sobre isso, não surge como uma seita, né? Não surge como uma religião exteriorada. Ele tem uma função de resgatar esse cristianismo perdido, digamos assim, esse cristianismo que ficou lá com os apóstolos, com os primeiros cristãos, com aquela galera que Jesus simplesmente falou, vai lá e faça, né? Que buscavam as coisas através dos ensinamentos que eles tiveram no Sermão do Monte, na prática do bem que Jesus realizava, no uso da fé raciocinada. Então, essa ideia de acreditar que o Espiritismo de fato seja uma nova conexão para com esse cristianismo primário, pode ser uma ideia presunçosa? Talvez. Todas as outras religiões tiveram essa possibilidade, né? Mas o catolicismo falhou. O protestantismo falhou. Então, quem sabe essa luz nova não poderia ser um caminho para o Cristo. E se não funcionar, como eu disse, vai aparecer outra filosofia surge. Quando a igreja diz que fora da igreja não há salvação, ela está afirmando que a salvação só é alcançada através do Cristo, ok? E através da igreja, que seria o representante do Cristo. Mas se o representante do Cristo não se comporta como Cristo, como é que as pessoas vão seguir esse exemplo? Jesus mostrou o caminho da salvação. Jesus não é a salvação, ele mostrou o caminho da salvação. Então você tem um norte. E aí, aquele representante daquele norte, de como deveria ser, toda a vivência dessa filosofia, ela não acontece, você deixa de lado. Você perde a confiança. E aí vem Kardec e mostra uma nova visão, né, de fora da caridade, não a salvação. Por quê? Fazendo essa troca da igreja para com a caridade, e não estamos falando da caridade material, nós estamos falando de todo tipo de oferecimento, é o servir do Cristo, né? Fora do seu servir não há salvação, porque o importante é você servir, não importa como. Isso vira um boom, né? Ele é libertador, é algo universal, porque posso servir nessa encarnação, posso servir na próxima, posso servir na espiritualidade. Não tem um limitante. Não, só pode servir do jeito que a instituição aqui fala que tem que fazer. É assim. Então o reino de Deus, ele não está nos templos, ele não está nas cerimônias, não está nos rituais, está simplesmente em nós mesmos. E não sou eu que estou falando isso, é o apóstolo Lucas. Por isso que o Espiritismo faz esse convite para o estudo, a essa transformação íntima, a essa reforma moral, não pela imposição, mas pela consciência de cada um de nós. E quem diz o contrário, quem fala, o Espiritismo é porque não entendeu, não se aprofundou, ou foi muito mal direcionado.
por algum espírita, por alguém muito dogmático, né? Alguém muito ritualístico, que como me trataram quando eu me ofereci. Imagina, chega uma pessoa que não conhece a casa espírita. Em vez de ser acolhido, não. Ah, você tem mediunidade? Você precisa estudar. Ó, depois de uns 5 anos estudando mediunidade, entendendo, aí você pode trabalhar a sua mediunidade. Não pode usar em casa, nada. Então você vai criando os bloqueios e as pessoas vão buscar aliviar as suas necessidades aonde? Nos locais que oferecerem essas possibilidades. E aí é que a gente entende de novo por que o número dos adeptos do Espiritismo caiu no resultado do censo 2022. Concorda comigo? Vocês conseguem fazer essa reflexão também? Tentar ler aqui para vocês que estão se esforçando aqui no Instagram, né? O SHBP diz, né? Descomplicar, o que vale é a intenção e a vibração do coração. As pessoas encarnadas estão complicando muitos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É o comentário do Abadaia Helena dos Santos. É isso mesmo, né? Algo que é tão simples, tão puro, no fim das contas acaba sendo complicadíssimo. Aí, André, na casa espírita que eu frequentava tem que fazer curso básico, 2 anos. Depois, mais não sei quantos anos de Coen, para depois, se tiver vaga, dar um passe. Chega a ser uma vergonha, né? Chega a ser absurdo isso. Tem que ser muito persistente, muito perseverante para insistir, continuar indo na casa espírita com todas as intempéries, né? Com todo esse absurdo que a gente acaba encontrando nesses lugares. E a culpa, às vezes não. A culpa não é nem da casa espírita em si. Elas seguem as ordens, né? Elas seguem os norteamentos das federativas, das instituições. E aí elas só replicam. Não existe. A fé raciocinada parece que ela não existe. Chega a ser até absurdo, né? Então, o que eu percebo hoje é que existe um equilíbrio. Assim, vou dizer através das redes sociais e com as pessoas que eu convivo. Eu não sei vocês, mas vale fazer essa reflexão. Eu vejo um equilíbrio de pessoas que precisam de ideias, como o inferno eterno, como Satanás, como as condenações, que são as formas antigas de manter as pessoas no controle através da culpa, assim como também fazendo com que elas terceirizem a sua responsabilidade de transformação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também muita gente querendo se libertar disso. Seja espírita ou não. Seja utilizando a fé raciocinada ou simplesmente pensando, não, isso não tem lógica. Não tem como seguir isso. Como a gente acabou de falar, né? Beira o absurdo. Então, o estudo do espiritismo acaba sendo bastante libertador em relação a esses assuntos, né? A esse assunto, e é por isso que eu sempre vou bater nessa tecla que é muito boa. Gente, leiam o Céu e o Inferno, porque a leitura do Céu e do Inferno, vou tirar ele daqui. A leitura do Céu e do Inferno, a gente fica muito preso às obras. Deixa eu tirar a tarja também, porque está cobrindo aqui, depois eu volto.
A leitura muito comum dentro do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, até um certo ponto, do Livro dos Médiuns. E essa obra linda aqui, ela acaba ficando esquecida, porque as pessoas às vezes nem chegam nelas por conta de estudos. E esse cara aqui, ele é fantástico para muita coisa relacionada ao pós-morte, para o conceito de pós-morte, para a desconstrução desses dogmas que nós estamos falando hoje, desses ideais que nós estamos falando hoje. Esse cara, a leitura dele é maravilhosa. As vivências que existem na metade do livro para frente, dos espíritos relatando como eles encontraram o mundo espiritual após a sua morte, é de um aprendizado que não está no gibi. Se fosse muito mais divulgado, por exemplo, essas vivências do que qualquer romance espírita, as pessoas sairiam menos dogmáticas das leituras dos romances espíritas. Porque, por exemplo, o conceito do umbral, né, que é um conceito às vezes até materialista, até punitivo, né, morre aqui. Você acaba entendendo o que é o umbral, né, como não como um local, mas como um estado de consciência que o próprio espírito se coloca. E aí você desconstrói, né, aquele lugar que a gente vê na viagem, aquele local onde a gente vê no nosso lar, como se fosse um local que seria o purgatório, onde as almas ficam ali vagando, esperando uma oportunidade para ter uma nova chance. E não é isso. O espírito é sempre através do progresso. A alma perambulando não vai para lugar nenhum, né? Esse livro aqui é uma pérola, gente. Então, leiam ele, estudem ele, compreendam ele, que esse tipo de coisa a gente vai parar de ter na nossa cabeça, e a gente desconstrói também todas essas ideias equivocadas que a gente teve construído ao longo de muitos anos. Então, eu até me perdi onde eu estava aqui. Então é isso. Nessa literatura, o que a gente vai encontrar, por exemplo? Que não tem castigo eterno, que simplesmente as coisas que acontecem são consequências de causas provindas das nossas escolhas, né? Que isso não é nenhuma punição, que faz parte da lei de amor para o aprendizado do espírito e para a evolução dele mesmo, né? Que essa consequência não é igual à lei de Talião, que então cortei o braço de alguém numa encarnação, nessa encarnação vão cortar o meu braço. A pessoa que é cega nessa encarnação é porque ela feriu o olho de outra. E esse conceito, ele é completamente equivocado, gente. Completamente equivocado. Isso seria um castigo mesmo, caso, né? E a gente pode reparar essas nossas faltas. A gente pode minimizar as consequências das punições que nós escolhemos para nós dentro do nosso comportamento na vida. Mas eu esqueci o que eu prometi, me comprometi. Você esqueceu, mas se hoje você conhece já o Espiritismo, você já tem algum conhecimento das propostas do Espiritismo. Vivencie isso e eu tenho certeza que você vai estar fazendo uma amortização dessa dívida contraída, desse aprendizado que você precisa resgatar. Sempre então vai depender do nosso esforço. Nós somos almas muito autônomas, né? Deus não intervém nas consequências da nossa vida. Tudo é consequência dos nossos atos. A lei divina nos perambula ao nosso redor, né? Essas energias divinas estão junto conosco, mas as responsabilidades de como nós as tratamos são sempre nossas. Então, assim, quando a gente ouve aquela frase de Leon Denis,
de que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões, pode até dar um desânimo, né? Tendo em vista que esses adeptos do Espiritismo, por vezes, diminuíram, segundo esses números. Mas o que ele quis dizer com isso, de verdade? Ele quis dizer que os pensamentos, a filosofia religiosa que a proposta do Espiritismo traz é que serão de fato compreendidos por todos. Não que todos serão espíritas. A religião do futuro vai ser aquela que vai unir o sentimento e a razão, que vai unir o conhecimento e a vivência. Se o Espiritismo não der certo, virá outra filosofia que vai dar continuidade nisso. E quando isso acontecer, os tempos contemporâneos, modernos, eles de fato serão compreendidos como um período de uma fé mais inclusiva, de uma fé mais livre, de uma fé mais consciente para cada um dos espíritos. O templo sagrado não vai ser mais a casa espírita, não vai ser mais a igreja, vai ser a própria consciência. A consciência que estará em paz. A consciência daquela pessoa que vive a vida no bem, que promove uma caridade. Assim como Jesus, que por vezes se refugiava, para se conectar com Deus, consigo, nós vamos entender exatamente isso que ele fazia. Então, nós vamos perceber que a necessidade da religião, ela vem de acordo com as necessidades do tempo que elas vivem. A gente vai compreender o porquê da existência do Espiritismo, entender por que ele foi repelido na sua criação pelas estruturas religiosas, assim como o cristianismo também foi repelido pelas estruturas religiosas ali do seu tempo. Tudo que é novo, tudo que é transformador e que vem para o progresso, sofre para conseguir se entranhar na sociedade. E aí, como eu disse, se for necessário, outras filosofias religiosas irão surgir, porque a luz no mundo precisa ser trazida. A ideia do espírito imortal precisa ser trazida. E as paixões ligadas à matéria precisam ser cada vez mais dissolvidas. Então, espero que vocês tenham entendido a lição de hoje, que nós sejamos também essas almas mais libertas, menos dogmáticas, que a gente consiga de fato vivenciar essa fé em Deus, a fé na vida futura, que a gente estude bastante, que a gente pratique a caridade através do servir, que a gente se conheça para que tudo isso aconteça. Para a gente finalizar, vou deixar um trechinho aqui que sempre deve nortear a gente na dúvida. E esse trechinho está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5, que ele diz uma frase muito forte que a gente sempre lembra. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, que a gente consiga vivenciar os conceitos espíritas, mesmo com todas as adversidades que nós temos, porque aí de fato nós estaremos honrando, aquilo que o Cristo se esforçou para trazer, aquilo que a doutrina espírita se esforçou para que chegasse também até as nossas mãos.
Beleza, gente? E aí eu espero que semana que vem esse Instagram esteja melhor. Eu vou dar outras fuçadas para ver se a gente deixa menos lagado aqui esse Insta, tá? A Inês comentou aqui: me ofereci para dar palestra com entrada 1 litro de leite para ajudar a casa espírita. Me ofereci para dar uma palestra com a entrada de 1 livro de leite para ajudar a casa espírita. Olha que legal. Aí eles falaram: não podia ficar pedindo doação porque já pediam muitas. Olha que proposta interessante, que é a proposta também de algumas pessoas que estão promovendo, né, palestras nas casas espíritas. De pegar o Thiago Brito, ele faz um trabalho como esse, né, o ingresso lá, se eu não me engano, uma cesta básica. O Léo Ritter também tem feito isso. Uma forma de ajudar na questão material também, né, das casas poderem promover esse trabalho assistencialista. Mas não pode. O ego é muito presente em todas as religiões. Em todas elas, né? Impressionante. Onde tem o dedinho do homem, parece que vai lá e estraga. Isso é muito complicado, né? Inês, legal essas suas questões. Vale a gente pegar quais são os trechos para a gente fazer um estudo, uma análise, né? Sobre as questões do castigo que você pontuou. Vale a pena. Depois você me manda no privado, a gente faz a gente traz na semana que vem, se for o caso, né? No Evangelho, faz uma leitura deles e faz uma compreensão dessas falas. Pode ser? Para não ficar tão tarde também agora, né? Lê aqui o pessoal do YouTube aqui. O Washington está comentando aqui. Atualmente estou fazendo um curso para poder frequentar a mesa mediúnica. Ok, um curso ok, né? A gente não pode perder uma vida para estudar a mediunidade. Se a gente, sendo bem sincero, sendo muito sincero, você pegar o livro dos médiuns e fazer uma leitura estudiosa dele, você vai entender como que o médium tem que se comportar. Porque é um manual, né? O livro dos médiuns, ele é um manual de como o médium tem que se comportar, de como o médium tem que entender qual que é a sua mediunidade, de como o médium pode fazer para desenvolver a sua mediunidade, de como quem não tem mediunidade pode participar de um trabalho mediúnico, de como se deve conversar com os espíritos. É um manual, gente. É um manual, o livro dos médiuns. Era tão simples, né? Pegar esse manual, vamos fazer um curso, vamos estudar o livro dos médiuns e beleza, a partir desse momento. Ou extrair, né, a sua essência, e aí a gente faz um curso de médiuns baseado no livro dos médiuns. Mas aí as pessoas acabam floreando tanto, que elas enchem tanto linguiça, criando os seus rituais, que no final das contas as pessoas desistem no caminho, vão se ficando desgastadas, desanimadas e a casa perde o trabalhador. Aí o Washington comentou aqui: Rafa, diante dos dados do IBGE essa semana, podemos chegar a uma conclusão em que o espiritismo está, de uma certa forma, criando dogmas muito intensos e vem afastando os espíritas. Eu acredito que sim, né? Gravei um vídeo hoje falando sobre isso, né? Dos dogmas que as pessoas... O espiritismo tá velho, né? Não tem espaço. A gente já fala isso, ó. Eu trabalho com juventude há 20 anos, né? Trabalhei com juventude por muito tempo. E a gente já falava isso, né? As casas não dão espaço. São poucas as casas que dão espaço pro jovem. E aí, no final das contas, a gente tem um reflexo hoje. Eu vou dar um exemplo só para vocês de uma coisa que beira também um absurdo. Agora, às 9 horas, foi promovida uma palestra, uma live com várias pessoas renomadas aqui nas redes sociais. Palestrantes renomados nas casas espíritas. Mas eu estou falando de palestrantes renomados. E que nas redes sociais aqui não tem menos do que 50 mil seguidores. É gente que fala de uma forma aberta para o espiritismo e que tem um grande público. Excelente. Não vejo problema de falta de espírita aqui nas redes sociais. Eu não vejo. O próprio Espírita Soul é um perfil em constante crescimento.
Se as pessoas não se interessassem pelo espiritismo, não teria esse crescimento, concordam comigo? Aí os caras vão lá, com todo respeito às pessoas que estão participando dessa live, promovem uma live com 10 nomes grandes para falar sobre os problemas da falta do crescimento do espiritismo. Sendo quem tem que criar esse debate não são quem está nas redes sociais, porque quem está nas redes sociais está crescendo. Tem adeptos. Quem tem que criar esses embates é a FEB, é a Aliança Espírita, é a USE. São as instituições que têm dezenas, centenas de casas sob o seu guarda-chuva e que não falam entre si e que cada uma tem o seu dogma, cada uma tem os seus estigmas e, no final das contas, afastam as pessoas do espiritismo. Aqui no Espírita Sol não tem gente afastando do espiritismo. Na página do Thiago Brito não tem. Do Cantinho Espírita não tem. Do Léo Ritter não tem. Do Haroldo não tem. Do Rossandro não tem. Tenho certeza que todos eles estão em franca ascensão. Porque todos eles falam de um espiritismo aberto. De um espiritismo para todos ouvirem. Aí você vai na casa espírita e aí você entra num bloqueio de coisas para ser feita, de estudos que precisam ser feitos. Para você poder estudar o livro do céu e do inferno, você tem que estudar primeiro o livro dos médiuns, você tem que estudar primeiro o livro dos espíritos. E aí você acaba criando um monte de barreira para que o desenvolvimento da doutrina não aconteça no coração das pessoas. Então o problema está no cerne das instituições. Enquanto as instituições não criarem uma unicidade, não perceberem e não fizerem junto de si uma autoavaliação, entre elas uma avaliação de como o espiritismo tem andado nas suas próprias casas espíritas ao longo dos últimos 20 anos, a gente vai ver decolar todos os perfis espíritas aqui nas redes sociais, todos. E as casas vão continuar naufragando. Porque não adianta, né? Você precisa desse acolhimento. Físico, eu estou falando, né? Da matéria. Seja ela de uma pessoa com a necessidade de chegar numa casa atormentada por conta da mediunidade, atormentada numa casa por conta de problemas psicológicos, quanto chegar numa casa precisando de uma cesta básica. Então o assistencialismo tem que funcionar, mas tem que funcionar o acolhimento. E isso para todos os lugares. Então o leque que o espiritismo tem que abrir, ele é muito vasto, né? Quantas casas espíritas periféricas temos? Quantas casas espíritas em regiões centrais temos? Essas casas se conversam? As realidades dessas casas, elas são completamente diferentes. E aí, se a pessoa vai num lugar e depois vai no outro, vai ver que elas parecem que estão falando outra língua. E a língua tem que ser a mesma. A língua tem que ser universal. A proposta do espiritismo é ser universal. Então, desculpa o desabafo. Mas o Washington fez uma provocação aqui que a gente precisa fazer essa reflexão, né? Ela é muito importante. A gente não pode deixar essa conversa ficar simplesmente, somente aqui, né? Ela tem que sair dessa nossa realidade. Tem que chegar até essas pessoas que de fato vão fazer com que o espiritismo mude. Beleza, gente? Inês, não esquece, se achar lá esses trechos aí do Chico, você traz pra gente, me manda no direct durante a semana que eu faço o abre do Evangelho semana que vem com eles, tá? Pra gente entrar nessa discussão que eu acho bastante importante. Beleza? Então é isso. Já estamos para lá de Bagdá do nosso horário, muita gente já querendo dormir. Não durante a live, acredito eu, né? Mas querendo já descansar por conta dos seus horários, dos seus compromissos amanhã. Então a gente vai fazer as nossas vibrações e eu fico muito feliz aí com a interação de vocês
E peço desculpas aí pra galera que tá no Instagram por conta do travamento mais uma vez. E a gente vai a cada semana tentando arrumar, né? Então vamos lá, não esqueçam da sua aguinha. E vamos então nesse momento fechando os nossos olhos mais uma vez, gratos por toda a amorosidade, por todo o acompanhamento e a sustentação dada pela espiritualidade no Evangelho de hoje. Vamos sentindo toda a nossa boa energia, as nossas boas vibrações, os nossos bons sentimentos emanando no nosso ser e sendo transportados do nosso corpo para as mãos do mentor deste trabalho. Então a gente vai visualizando todas essas boas energias saindo do nosso corpo, saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Que esses bons fluidos sejam condensados nas mãos da espiritualidade e que sejam direcionados para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, especialmente para aqueles que vivem as guerras, para as criaturas que vivem a fome, a miséria e os desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por Brasília, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação, e que possamos visualizar essas vibrações muito amorosas sendo direcionadas aos irmãos que estão em situação de rua, que não têm família, que estão abandonados, que estão perdidos nos vícios. Vamos vibrando pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nas casas de repouso, pelos encarcerados nas prisões, pelos doentes em seus lares, por aqueles que vivenciam a violência doméstica. Vibremos pelos hospitais, pelos profissionais da saúde e também pelos que estão nos leitos das UTIs. Vamos pedindo que com muito carinho essas vibrações sejam direcionadas também a todas as pessoas que tiveram seus nomes colocados para vibração no Evangelho de hoje, durante a live, durante a postagem que fizemos neste dia, que cada uma dessas pessoas possam nesse momento receber essas bênçãos, que possam lhes auxiliar física, mentalmente, espiritualmente, os encarnados, os desencarnados, que as preces de cada um sejam atendidas. Vamos pedindo que a espiritualidade abençoe com uma chuva de bons fluidos alguém que nesse momento possamos mentalizar, recebendo especialmente essas boas vibrações. E vamos pedindo que durante o nosso sono as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam cuidar de nós, recuperando as nossas energias necessárias para cada um dos dias que vierem ao longo dessa semana, nos deixando prontos, preparados, com vontade, com entusiasmo,
com força. Pedimos também que fluidifiquem as águas nesse momento, que coloque nelas os remédios salutares e necessários para cada um de nós, curando as necessidades do corpo físico e também do espírito. E que uma vibração especial seja direcionada aonde for necessário. E assim agradecemos ao Pai por este encontro, por essa oportunidade bendita de aprendizado, que possamos colocar em prática os seus ensinamentos e que ao longo dessa semana nós possamos estar protegidos na sua luz e no seu amor. E que possamos fazer valer essa proteção através dos bons pensamentos, das boas atitudes e das boas palavras. E encerramos o nosso Evangelho com a prece: Deus de amor e de bondade, que nos dai tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreendervos e amar-vos. Que vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. E que assim seja. Então, assim, agradeço a presença de todos vocês e dou por encerrado o Evangelho desta noite. Que tenhamos uma semana especial, uma semana de muita luz, que o Instagram volte na semana que vem, que possamos estar todos aqui reunidos mais uma vez no próximo domingo para mais um Evangelho, para mais um aprendizado. Um beijo no coração de todos, muitíssimo obrigado pela companhia, pelas perguntas, pelas colocações, pelas participações que são engrandecedoras para todos nós. Beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo domingo. Tchau, tchau.